Olá, alunos do segundo ano. Vou gravar hoje a segunda aula, continuando com o nosso tema, né? Sociologia no Brasil, Ciências Sociais no Brasil. Hoje nós vamos ver o capítulo 4 do livro. Vou mostrar aqui para vocês, vocês vão fazer o exercício desse capítulo 4, e eu vou explicar aqui, ó, capítulo 4, vou mostrar para vocês. Capítulo 4, Antropologia Brasileira. O capítulo 9, que a gente estava vendo antes, nas aulas presenciais lá na escola e aqui também pelo site, fala da sociologia brasileira, né? Mas eu já expliquei para vocês que a sociologia, que as ciências sociais, ela é formada por três áreas: a antropologia, a ciência política e a sociologia. Aqui no capítulo 4, a gente vai ver especificamente a antropologia do Brasil. Quem são os antropólogos brasileiros, né? Primeiro, no século XX surgiu o interesse de estudar na antropologia brasileira as populações chamadas marginalizadas. Quais são essas populações? Por exemplo, população indígena, camponesas, quilombolas, né? A antropologia, ela estuda a questão da cultura, a diversidade cultural, as diferenças culturais, né? Esse que é o objeto específico da antropologia. E quais são as diferenças culturais que nós temos aqui no Brasil? Diferença que teve desde a formação do Brasil, né? Entre os europeus que vieram para cá e a população indígena que já estava aqui, e depois os africanos que foram trazidos como escravos. Então, a antropologia brasileira vai estudar esses diferentes grupos que formaram o próprio Brasil. E por que a gente fala que é a população marginalizada? É uma população que ficou à margem, que ela foi excluída, ela não foi incluída totalmente na sociedade. Porque se a gente for pensar, quem é a classe dominante hoje no Brasil? São os indígenas? São os descendentes dos africanos, os quilombolas? Não, a elite, né, formada pelos descendentes dos europeus que vieram para cá, que manteve a desigualdade. Como eles eram os colonizadores, né, os dominadores, continuou acontecendo isso até o século XX, o século que a gente está hoje, né? Aí aqui, ó, a gente tem três períodos na antropologia brasileira. Até o 1930, depois até 1960 e de 1960 para frente. Da década de 80 até o momento que a gente está. Na década de 30, os primeiros estudos antropológicos eles foram feitos na Universidade de São Paulo, na USP, porque veio para cá em 1933, quando fundou a Universidade de São Paulo, veio um grupo de antropólogos, cientistas políticos, sociólogos da França, chamado Missão Francesa, e eles que formaram lá, foram os primeiros professores da Universidade de São Paulo, entre eles veio o antropólogo francês, Lévi-Strauss, veio o Roger Bastide, vieram vários intelectuais, né, que eles eram muito importantes, eram conhecidos na Europa, e aí vieram para cá para poder fundar um campo de estudo aqui, uma universidade, que é a universidade hoje, a Universidade de São Paulo, a USP. Aí os primeiros estudos que eles fizeram foi sobre a formação da sociedade brasileira. E naquela época, o que dominava? A teoria evolucionista. O evolucionismo, eles acreditavam assim, que existia uma sociedade mais desenvolvida que a outra, que estava, se a gente fosse colocar assim, igual uma hierarquia, não, essa está em primeiro lugar, a outra está em segundo lugar, a outra está em terceiro, como se pudesse comparar, né, as sociedades e falar qual que era mais desenvolvida. Então, por exemplo, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, eles pensavam o quê? Que eles eram civilizados e os povos que viviam aqui não eram civilizados, eles eram bárbaros, né? Atrasados. Esse é o pensamento evolucionista.
E aí eles pensavam que para aquele povo ali ser um povo que merecia consideração, respeito, para eles serem considerados desenvolvidos, eles teriam que copiar o modelo deles, que era o europeu. Isso aí também é chamado etnocentrismo, né? Ele considerar que o grupo dele é superior ao outro, que a cultura originária da qual eu sou é superior à do outro. Isso que os europeus fizeram, né? Eles consideravam que a cultura deles era superior, é chamado também etnocentrismo. Então, aqui, ó, os principais intelectuais brasileiros nesse período aqui da década de 30, Silvio Romero, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, Oliveira Viana, Gonçalves Dias. O Oliveira Viana eu já falei um pouquinho para vocês, que é aquele que estudou a imigração europeia no sul, né, na região sul e sudeste, porque teve esse período que vieram os europeus para cá, porque tinha a produção de café, tinha interesse que lá na Europa eles já eram agricultores, né? Aí aqui eles viam assim uma oportunidade para continuar com esse trabalho de agricultura, agropecuária, né? Aqui onde tinha muitas terras, né? Tinha o café, o Brasil era um dos maiores produtores de café. Aí o Oliveira Viana estuda isso no livro Populações Meridionais no Brasil, que é a imigração europeia, que é a fotografia imigrantes italianos na cidade de Caxias do Sul, na segunda metade do século XIX. Só que que ele falava nesses livros dele? Que ele falava, era ideias assim, até racista, né? Que ele falava que os europeus era muito bom que eles viessem para cá, que acontecia um branqueamento da população. E nesse período aqui, eles acreditavam que o Brasil ser um país miscigenado, que misturou as raças, era uma questão negativa. Aí eles atribuíam, por isso que o Brasil não evolui, por isso que o Brasil não melhora, por isso que ele não é um país desenvolvido, porque a população é formada por mestiços, por miscigenados, que eram ideias de racista mesmo, né? Que prevalecia na época. Hoje todo mundo sabe que isso é um absurdo, né? É claro que o povo ser miscigenado não vai ser nada negativo, não vai trazer subdesenvolvimento ou dificuldade para o país se desenvolver. Mas na época eles acreditavam nisso. Predominava essas perspectivas evolucionistas, com noção de que eles pensavam assim, que o europeu era superior, era uma raça superior, e se ele misturava com o índio era inferior. Aí esse mestiço já não era uma pessoa, não era o correto, né? Já era uma pessoa que não ia ter a mesma capacidade do europeu. Era racismo mesmo, ideias racistas, e estava misturada com o pensamento antropológico da época, né? Com a antropologia brasileira. Aí aqui, ó, os caras que vieram para cá para formar a Universidade de São Paulo são esses aqui, ó. Professores franceses. Claude Lévi-Strauss, ele é um dos maiores antropólogos. Ele é considerado um dos maiores antropólogos do século XX. Roger Bastide, Emílio Wellens, Herbert Baldus, Donald Pearson, também muito respeitado esse Donald Pearson, é norte-americano. Brasileiro tinha o Gilberto Freire, que a gente já estudou no capítulo 9, que o Gilberto Freire ele foi para Brasília, que lá era chamada Universidade do Brasil, que hoje é o UNB. Ele foi um dos fundadores lá, né? Dos primeiros professores lá da UNB. Então, a gente vê aqui que tinha uma influência estrangeira forte, né? Da antropologia e sociologia francesa e norte-americana, na antropologia brasileira, porque eles vieram para cá, então é claro que eles trouxeram, né? A formação deles, né? E o Gilberto Freire, ele foi influenciado por um antropólogo americano chamado Franz Boas. O Franz Boas, ele foi assim muito importante na antropologia, porque ele que acabou com essas ideias
racistas, ele que acabou com a questão do evolucionismo, ele criticava o evolucionismo, ele falava que não podia ter hierarquia racial, considerar uma raça superior à outra, nem hierarquia cultural, considerar um povo mais evoluído ou mais desenvolvido que outro. Aí ele criou um conceito chamado relativismo cultural. Ele falava assim que isso é relativo, porque se eu comparar uma sociedade com outra, uma cultura com outra, em alguns pontos, dependendo do critério que eu utilizar, ela vai estar mais envolvida ou menos do que a outra. Então, é relativo. Então, a gente não deve comparar nem fazer uma hierarquia. O Gilberto Freire, né, eu expliquei para vocês, quando a gente falou do livro Casa Grande Senzala, que ele criou a teoria da democracia racial. O que ele falava nessa teoria da democracia racial? Que no Brasil, como o Brasil tinha tido a miscigenação em grande escala, que as várias culturas e raças conviviam aqui em harmonia. E que nenhum país do mundo não foi assim. Aí, hoje em dia, depois na década de 70, 80, vai ter os sociólogos e antropólogos que vão criticar essa teoria da democracia racial. Né? Que, igual eu expliquei para vocês, vão falar assim, não é bem assim, né? Existe um tipo de preconceito no Brasil, diferente do que é nos outros países, mas existe também. Não é assim, democracia racial, todo mundo em harmonia. Porque, para a gente pensar, lá no livro dele, Casa Grande Senzala, não tinha a desigualdade entre escravos e a família do senhor de engenho? Eles não estavam no mesmo nível social? Não estava. Então, não é bem assim que tinha uma democracia racial. Aí tem vários autores que depois vão criticar. Mas, pensando no contexto em que ele escreveu isso, década de 30, foi um pensamento bem assim, avançado, né, para a época, que era diferente do que os outros estavam falando. Que os outros estavam falando em branqueamento da população, falando na mestiçagem como um problema para o Brasil, e aí o Gilberto Freire veio com outra perspectiva. Aí vocês vão fazer o exercício, esse exercíciozinho aqui, ó, que eu preparei para vocês, ó. Vamos fazer essa listinha aqui, ó, lista de exercício 2, segundo ano. Que eu coloquei as questões desse capítulo, vocês vão pesquisar no capítulo, no texto que está aí do capítulo 4. Aí eu separei as questões no outro arquivo. Mas vai consultar onde? Vai consultar nesse texto. Está demorando aqui para aparecer, deixa eu ver. Aqui, ó. Lista de exercícios 2. Lista de exercícios 2, a questão 1, 2, 3, 4 e 5. Aí na próxima aula eu vou continuar explicando aqui a outra parte do capítulo, não precisa responder tudo agora. Pode fazer a 1, a 2, a 3. Aí quando eu explicar a outra parte do capítulo, vocês terminam tudo, tá? E aí vai ter a aula que eu vou corrigir as questões. Até mais!